Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Mais uma vez, né, eu fiquei impedido de poder estar gravando e atualizando conteúdo aqui para vocês no canal, né, questões pessoais, questões técnicas aqui, né, e, como sempre, né, quando eu retorno, tem um acúmulo, né, de assuntos e temas importantes a se tratar. Não dá para a gente simplesmente ignorar tudo, como muitas pessoas fazem por aí, eu sempre repito para vocês. Teve assunto fútil que eu pensei em abordar e gravar aqui para vocês. Até propus uma enquete, né, algumas alternativas, algumas opções de conteúdo, de retorno. E parece que a galera escolheu, né, eu falar sobre o Paulo Guedes. Né, parece que tem uma prioridade, né, sobre assuntos importantes aí. Nada de novo a se revelar sobre o Paulo Guedes, a não ser que ele fugiu para os Estados Unidos. Mas isso é quase que óbvio, até o comportamento repetitivo dessa galera que está no poder hoje. Mas a gente já chega lá no Paulo Guedes, tá? Eu estava me preparando para gravar, né, para vocês aqui conteúdos complexos. Não que exijam tanto tempo para você entender a coisa. Mas eu acabo dedicando um pouco mais de tempo para explicar melhores detalhes, né, e colocar todo um contexto em alguns assuntos para você ter noção real da gravidade da coisa. E aí o tema acaba ficando bem, né, mais carregado, mais pesado, né, um vídeo que exige mais tempo, tanto da minha parte quanto da sua. Então eu ia falar com vocês, por exemplo, sobre a polícia secreta, né, que o Bolsonaro está tentando aprovar lá no Congresso. É algo muito grave, cara, e merece um pouco mais de atenção, inclusive nos detalhes, que é lá que a coisa pega. Eu também tenho que falar com vocês sobre a PEC 32, reforma administrativa, mais uma daquelas reformas da agenda pós-golpe 2016. E como todas as reformas anteriores, certamente não há nada de benefício para o povo. O que tem contido nessa reforma é realmente grave para o futuro do Brasil. Onde eles vão mexer mais uma vez e piorar mais uma vez, a prestação de serviço público para uma população carente como é a população do Brasil hoje. Então, cara, é uma coisa importante. Eu também tinha que falar com vocês sobre agora, outra votação que também está em pauta lá no Congresso, que é sobre mexer nos cálculos, né, dos valores dos combustíveis. O alvo deles, né, é o ICMS. Como se o ICMS fosse, né, o imposto culpado pela alta. É todo um desgaste na economia brasileira, é todo um esquema de inflação, né, que vem em cadeia ali, né, no aumento dos valores. E a galera acha que se você simplesmente, né, acabar ou diminuir o ICMS de alguma forma, com alguma manobra econômica, vai resolver os preços dos combustíveis em R$ 7 o litro da gasolina, em alguns lugares está chegando a R$ 9. O preço do álcool explodindo e ninguém explica direito para você por que está desse jeito. Diesel também disparando nas alturas e você vê autoridades públicas dizendo que ainda está barato. E eu dou risada, né, daquela classe caminhoneira que apoiou esse governo, apoiou esse golpe aí no poder. Tem outras coisas tão graves quanto, né, que, como eu disse para vocês, se for para falar de maneira superficial do assunto, eu prefiro nem tocar nele. Vou fazer um vídeo mais completo, né, então exige mais tempo. É como o vídeo que eu fiz sobre o Afeganistão, onde eu não falei tudo e você viu que o vídeo ficou muito extenso. Não tem nada ali supérfluo, nada superficial, nada artificial sobre esse vídeo do Afeganistão, mas você viu que exige um pouco mais de atenção em alguns detalhes. E olha que faltou coisa ali ainda. Estou devendo para vocês um compromisso quase que pessoal, né, comigo mesmo, de fazer um vídeo sobre a conspiração QAnon e de quebra o que seria a tal Operação Storm. E cara, vai exigir tempo. Eu já sei que o conteúdo é bem complexo. E se for para fazer de qualquer jeito, quando eu vejo, como eu vejo em alguns conteúdos aqui na internet, aqui no YouTube, eu prefiro nem entrar, nem começar. Propus para vocês nessa enquete algumas alternativas. Entre elas, até um vídeo onde eu falava a saga de dois idiotas. Onde dois babacas estavam comentando que eles frequentam a academia 24 horas, mas não é para pegar mulher gorda.
Eu não treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta pra ficar pegando mina com circunferência abdominal larga. Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes retos, simplesmente pra pegar mina feia, acabada, deprimida? Mano, primeiramente, se tu não se cuida, eu não te dou nem oi na rua, tá ligado? Não adianta você me pedir informação que eu não vou te dar, entendeu? Eu gosto de mina cheirosa, bonitinha, adequada, e que aí sim tu vai ter a honra de sair comigo. Eu sei que é assunto fútil, assunto banal, mas, cara, merece a nossa atenção em alguns momentos. Por exemplo, estão discutindo hoje, né, na internet, ou pelo menos num certo universo específico de público, né, sobre a questão de rinhas de galo em um game chamado Far Cry, lançamento aí para nova geração de consoles. Tem rinhas de galo e tem gente, né, achando aquilo absurdo, chocadas com o fato de ter rinhas de galo em um game. Cara, um game que trata de ditadura, torturas, mortes, execuções, violência explícita, onde você encarna um protagonista revolucionário que tem que matar soldados, né, e acompanha cenas de violência das mais absurdas, e aí a sociedade protetora dos animais, os politicamente corretos, estão preocupados com as linhas de galo, um minigame dentro do próprio game, onde você coloca lá 2 galos fictícios virtuais para brigar entre si, né, e o pessoal acha isso absurdo. Cara, parece fútil, parece bobagem, mas dá pra gente tirar um monte de coisa sobre isso. Mas a galera preferiu que eu falasse sobre o Paulo Guedes. Paulo Guedes, né, já é um assassino econômico, infiltrado na economia brasileira, para levar a gente ao colapso financeiro, né, para favorecer alguns interessados, né, principalmente da iniciativa privada, como é o caso do próprio Paulo Guedes, quando ele vem com aquele discursinho de neoliberalismo, privatizações, reformas, tudo isso é para favorecer a iniciativa privada da qual ele faz parte. E aí ele vai se beneficiar em muito, como a gente vê os caras ficando milionários do dia para a noite aí. Além disso, o Paulo Guedes, como eu disse, vem da escola de Chicago. É uma escola de assassinos econômicos, caras contratados para se infiltrar em governos, né, em posições-chave, como é o caso do Paulo Guedes, ministro da Economia, para levar essa economia ao colapso e nos tornar submissos, né, subordinados a interesses maiores internacionais. Eu estou falando de grandes grupos que a gente sempre suspeitou e hoje tem provas de que fazem parte desses grupos conspiradores internacionais, né, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, né, o FMI. Estou falando também de Banco Mundial. É gente que sabe que se você levar uma economia de um país ao colapso, né, uma crise, né, e inviabilizar o seu autossustento, né, vai poder intervir nessas economias e nos extorquir à vontade, controlar a gente indiretamente. Então são grandes bancos internacionais, grandes autoridades ocultas do poder internacional, entre elas os Estados Unidos. E ficou muito em evidência o Paulo Guedes por conta, né, desse novo escândalo, dessa nova revelação do Pandora Papers, né, que revelou o nome de várias autoridades e várias celebridades, né, da nossa sociedade, que tem contas em paraísos fiscais. Contas em paraísos fiscais, galera, não é questão de ser proibido ou não é questão de ser ético ou não. É que se você entender para que serve um paraíso fiscal, por que o cara tem uma conta lá, você já vai entender que a ideia toda é criminosa. Primeiro, sonegação de impostos. Mas isso aí é o de menos. O importante ali é que nesses paraísos fiscais ninguém fiscaliza a origem da grana, ninguém quer saber o nome real do dono da conta ou da empresa fictícia, e ninguém suspeita dos grandes volumes de dinheiro que circulam por lá. Então quer dizer, o cara pode simplesmente lavar dinheiro e esconder dinheiro à vontade nesses paraísos fiscais e fica tudo bem. Só que o cara ter uma conta no paraíso fiscal já é suspeito, galera. Toda a facilidade, todo o esquema montado para ele ficar oculto e com sua grana protegida. Mas o que mais impacta nesse momento, né, a figura do Paulo Guedes, ser um desses nomes revelados, porque lá tem nomes de várias celebridades, seja da música, seja do esporte, né, tem grandes autoridades públicas, né, políticos, né, banqueiros, empresários, inclusive do setor de mídia, que fizeram questão de manobrar o assunto para escondê-lo. Você não viu a Globo falando sobre
né, esse escândalo, né, dos offshore e do Pandora Papers, você não viu a Record, você não viu algumas redes de TV e jornal também se empolgando muito com esse assunto, porque simplesmente todos eles, os donos dessas redes, né, ou seus sócios, têm contas desses paraísos fiscais. E certamente o nome deles vai estar exposto em alguma dessas listas. Então por que eu vou criticar ou transformar isso em um crime grave diante da percepção do público se o meu nome está lá? Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos fazer uma polêmica artificial para tomar conta, né, da nação. Vamos falar aí, por exemplo, do presidente que foi no cercadinho e falou algum absurdo, vamos repercutir sobre ele. É mais fácil para eles assim. O Paulo Guedes, galera, né, é destaque nessa revelação desse Pandora Papers, porque ele é o atual ministro da Economia do Brasil. A economia essa que está em crise, né, e que piorou muito mais com esse governo, quando ele assume o poder. Existe um grave conflito de interesse, que na verdade para mim não é conflito de interesse algum. Né? O que ocorre ali é um acordo de interesses. Você pega o Paulo Guedes, com milhões e milhões de dólares escondidos criminosamente, esses paraísos fiscais, mas não são crimes porque eles legalizam essas ações, é um crime legalizado, né? E depois você coloca esse cara como ministro da Economia, um cara com o poder e as ferramentas para manipular o preço do dólar internamente aqui no Brasil. Né? E acaba se beneficiando disso. Uma canetada, uma declaração dele faz o preço do dólar subir. Né? Uma intervenção do Paulo Guedes na economia faz o preço do dólar disparar. E com isso ele fica cada vez mais rico, sem precisar mover uma palha de trabalho, de esforço real. Só especulação. O cara passou de uma fortuna de 9 milhões de dólares, né, que é entre as contas identificadas, deve ter muito mais por aí. Ele passa de uma conta de 9 milhões de dólares para 30 milhões de dólares, né, simplesmente porque falou alguma merda na TV, ou porque fez um Twitter. Tem noção do que é isso? A gravidade contida nessa ação do Paulo Guedes? Se fosse outro país, né, um país sério, por exemplo, onde tem uma cobrança da população em cima desses assuntos, né, e a própria estrutura de poder respeita essa cobrança popular, até certo ponto, né, o Paulo Guedes ele não estaria só fora do governo. Ele estaria preso nesse momento. E esse dinheiro estaria sendo negociado para ser repatriado para a população, porque certamente, né, é de origem criminosa. Vai muito além só de especulação financeira. São negócios escusos, né, obscenos, que esses caras fazem no poder. O problema é que os ministros da justiça também vão estar com os nomes nessas offshore. Os políticos, né, os caras que controlam a Polícia Federal, os caras que estão, né, com o comando do país, todos eles têm essas contas e eles não querem, né, se comprometer e acabar se prejudicando. O que ganhou destaque para mim, além de tudo isso que eu já falei para vocês, foi que o Paulo Guedes foi convocado pelo Congresso Brasileiro a dar explicações. Porque, como eu disse, é proibido, né, a esse Paulo Guedes, como ministro da Economia, ter uma conta offshore. Ou seja, é proibido uma autoridade pública ter em mãos, digamos assim, ter posse de bens materiais dos quais ele possa manipular os valores artificialmente, com uma intervenção, né, da sua posição como político. No caso, o Paulo Guedes é o ministro da Economia. Controla o preço do dólar. É fácil para ele desvalorizar o real mediante o dólar e ficar mais rico, né, no passe de mágica. Que se dane as vítimas. Mas no caso, as vítimas são o povo, cada vez mais pobre e endividado e envolvido no processo de inflação. Desesperado pela situação do Brasil, desemprego, né, a desvalorização da sua moeda, a falta de condições de trabalho, né, as questões econômicas, né, dos direitos, né, como trabalhador, que passaram por um processo, né, de destruição nessa reforma trabalhista. Tudo é ruim para o trabalhador, tudo é ruim para a massa aqui. E essas vítimas são aqueles capazes de eleger ou reeleger políticos no poder. E esses caras estão preocupados com isso, com a imagem econômica, esse governo absurdo passa para a população. Crise, galera. Vai no posto de gasolina, vai no supermercado e você vai ver realmente qual é a situação real do Brasil. E aí você vai entender quando eu falo de gente passando fome, gente em fila de osso, gente revirando lixo para comer.
Não é só discursinho, não é só retórica, não é só para criar um impacto, fazer populismo aqui não, isso é real, é vida real aqui. Tá? O problema é que muitos políticos sabem que é essa galera que está passando fome, em situação de miséria, que vai votar daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 4 anos, e vai decidir se esses caras continuam ou não no poder. E fica difícil convencer, né, essa população de que ele é o cara ideal para representar o povo, quando ele nem cobrou do ministro da Economia que colocou o povo nessa situação. Entende isso? Então eles se obrigaram a convocar o Paulo Guedes, por exemplo, a prestar esclarecimentos. Porra, Paulo Guedes, que negócio é esse que você tem dólar escondido em paraíso fiscal, né, se dizendo patriota, mandando investir no Brasil, escondendo seu dinheiro no paraíso fiscal, todo mundo sabe que é um esquema criminoso, e sendo o ministro da Economia que fez o dólar explodir na sua gestão. Né, e ficou muito mais milionário do que já era nessa manobra. Quanto à questão de ser um assassino econômico infiltrado aqui para destruir o Brasil e colocar a gente nas mãos dos agiotas internacionais, ninguém discute, porque todos eles fazem parte do esquema e recebem lá a sua verbinha para deixar acontecer. Mas, pô, pega mal, né, ministro da Economia com conta criminosa no exterior. E aí ele foi convocado pelo plenário da Câmara, né, com vários políticos, né, deputados ou senadores, né, a prestar esclarecimentos sobre essa ação absurda dele. Como eu disse, em outro país ele já estaria preso, né, e esse dinheiro já teria sido repatriado, ou estaria em processo de. Na verdade, o governo deveria ter caído num escândalo desse porte. Se fosse um parlamentarismo, onde tivesse um primeiro-ministro, né, e um ministro da Economia indicado por esse ministro passasse por um escândalo como esse, todo o governo cairia, a gente estaria escolhendo um novo primeiro-ministro, por exemplo. Não que eu defenda o parlamentarismo, mas é um processo mais rápido, né, para punir, ou pelo menos fingir que estamos punindo o culpado. Paulo Guedes deveria sim prestar esclarecimento. Ele disse, né, com seus advogados, né, e escondidinho lá nas suas redes sociais, ou em declarações em locais fechados, que não fez nada de errado, que ele havia declarado, que é tudo legal. Como eu falei para vocês, eles legalizam os próprios crimes, porque eles são a lei. Os caras capazes de mudar a lei. Então, ele legaliza o próprio crime e fica tudo certo. Só que a gente percebeu que não é assim. Entendeu? Paraíso fiscal, dólar, manobra econômica, né, a questão disparando, o cara fazendo, o cara enriquecendo. Você sabe que é crime. E olha as custas de quem? Olha o seu estado hoje aqui, o estado da massa miserável. Então ele deveria prestar esclarecimento sim. Apesar de se dizer confiante, como todo bandido faz, né, de se, não cometi crime algum. Ele nega, né, e fica todo seguro de si, né, convicto de que não fez nada de errado. O poder está do lado dele. Falei para vocês, o Paulo Guedes tem lá todo um projeto por baixo, né, dos panos aí, além do seu contrato de assassino econômico. Né, ele quer enriquecer muito mais além do que um benefício pessoal próprio para sustentar um projeto de poder do grupo ao qual ele também responde. Então, um desses infiltrados, um desses assassinos econômicos, um desses canalhas, é capaz de fazer um estrago muito grande atuando em vários grupos, né, do submundo da conspiração. Então ele tem lá um projeto de privatizações, né, acabar com o serviço público, terceirizações, iniciativa privada, né, algumas manobras econômicas como dólar, ou comprar alguma coisa no valor, né, irreal, para ganhar muito dinheiro em cima. Ele tem esses esquemas para ganhar muita grana, juntar muita grana. E com essa muita grana garantir a eleição de muita gente que vai ficar no poder quase que eternamente. Esse é o esquema. Atua em várias ações ao mesmo tempo, né? São vários contratantes, vários planos ao mesmo tempo ali. Ele teve essa liberdade de juntar esse plano de reformas, né, para favorecer a iniciativa privada, logo que ele faz parte dela, enquanto leva o país ao colapso econômico. Uma coisa era em troca da outra, entendeu? Quebra o Brasil que a gente deixa você roubar à vontade lá. É isso. E sabe o que aconteceu com o Paulo Guedes, agora que ele foi convocado a prestar esclarecimentos, mesmo todo seguro, todo convicto de que não tem nada de errado nos seus crimes, simplesmente fugiu para os Estados Unidos. É verdade. Havia sido convocado agora, né, para esses dias, dia 13, agora do 10, dia 12, 11, não importa o dia exatamente, porque ele inventou uma reunião do qual ele precisaria participar do Fundo Monetário Internacional. Peraí,
O FMI, exatamente quem vai se beneficiar da crise econômica que o Paulo Guedes causou aqui propositalmente, para em troca ter o direito de explorar o Brasil em outras manobras econômicas. Entendeu o esquema? Ele vai lá prestar as contas ao FMI, ao Banco Mundial, aos Estados Unidos. Foi contratado para isso. E agora que a coisa apertou, que ele foi exposto, e ele pode começar a sentir um pouco de medo, faz igual outros aqui fizeram. Fogem das suas responsabilidades, fogem aqui do Brasil e vão pegar orientação dos seus contratantes. Ele vai direto na casa do FMI e explicar, ó, fui exposto nesse Pandora Papers aí, e agora o que eu faço? Estão me cobrando lá, vou ter que prestar esclarecimento, vão me esculachar, a população vai vir para cima de mim, vou cair do meu cargo, o que eu faço? O FMI vai orientá-lo, né, e como ele deve proceder daqui para frente. Provavelmente ele vai sair do cargo, né, ou nem vai voltar mais para o Brasil, ou vai vir aqui dar uma fingida, uma mentira, né, chantagear alguns políticos aí e continuar ali fazendo o esquema dele, né, ajudando outros. É isso que vai acontecer. Paulo Guedes fugiu para os Estados Unidos. Foi pegar orientações com seus contratantes. Aqueles que realmente vão se beneficiar pela tragédia econômica desse país. Igualzinho o Sérgio Moro fez. Que também fugiu para os Estados Unidos. O Sérgio Moro hoje, depois de tudo que ele fez com o Brasil, está escondido nos Estados Unidos. Junto com seus patrões. No caso dele, a CIA. Que trabalha em conjunto com o FMI, é lógico. Todos eles infiltrados de alguma forma para levar o país ao ponto que está hoje. O Sérgio Moro, ele destruiu o esquema de empresários que financiavam um partido político que estava no poder, que era o PT. Sem financiamento, demora muito para o PT conseguir juntar grana suficiente para bancar uma eleição com chance de vitória. Além disso, para garantir que o PT saísse do poder e que o seu grupo entrasse, Temer e sequência, ele conseguiu, com a Lava Jato, derrubar a Dilma. Além disso, de promover o golpe da Dilma com a Lava Jato, ele inviabilizou a eleição do Lula nas próximas eleições de 2018, da qual ele manobrou o resultado, tirando o principal candidato e facilitando para o outro, que depois, né, o agradeceu, deixando ele como ministro da Justiça. É tudo muito bem casadinho, muito bem esquematizado. Uma das primeiras questões oficiais do ministro da Justiça, do ministro Sérgio Moro, foi visitar a CIA nos Estados Unidos. Uma visita fora da agenda, como qualquer visita à CIA, você deve imaginar. O ministro da Justiça de um país, com o poder, né, e as ações sigilosas, né, e prioritárias que ele tem em mãos, né, foi prestar esclarecimentos para a CIA, que patrocinou toda a Lava Jato. A gente sabe hoje. Estava por trás de todo o esquema. Quebraram a Petrobras para facilitar com que os ganhos internacionais ficassem garantidos com o esquema que o Temer aprovou, da paridade de preço internacional, a nova política de preço da Petrobras, que é o que faz o dólar, né, e o preço internacional do barril disparar a gasolina aqui no país. Por isso que você está pagando caro na gasolina, foi pelo golpe, né, que a Dilma sofreu para o Temer implantar essas reformas, entre elas essa na Petrobras. Além disso, entregaram pré-sal para os americanos. Tudo isso com a intervenção da Lava Jato. E junto com o Sérgio Moro, né, que foi recompensado como ministro da Justiça, após os seus serviços prestados ao golpe, entrou também o Paulo Guedes, com suas próprias missões, suas próprias ordens, o assassino econômico infiltrado aqui, com seu próprio plano de se enriquecer a ponto de garantir o poder eterno ao seu grupo. Preciso explicar mais coisas para vocês ou tá bom já de desenho? Paulo Guedes fugiu para os Estados Unidos. Primeiro para pegar a orientação e segundo para armar seu plano de fuga definitivo. Assim como fez o Sérgio Moro. Exatamente o mesmo procedimento. E vários outros desses patriotas que subiram ao poder por seu atual governo também vão tomar o mesmo caminho, têm os mesmos planos. O tal do Alan dos Santos, da rede, né, de fake news que sustenta esse governo, né, o gadoduto, está escondido nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui ele cometeu seus crimes. Lá ele é um foragido, escondido. Não vai dar nada para ele. Presta serviço para algumas pessoas que patrocinaram o golpe aqui no Brasil. Até o Zé Trovão, esse babaca, que está hoje aí escondido, o líder dos caminhoneiros, está fugitivo lá do México, é um cara usado pelo sistema. Mas são pessoas menores, Alan dos Santos, né,
o maluco de Carvalho, né? Ou esse Zé Trovão. Agora, gente, né, do nível maior, é realmente importante, infiltrados mesmo, com orientações diretas e ligações diretas com CIA, FMI, coisas do tipo, como Paulo Guedes e Sérgio Moro, esses aí, cara, a gente tem que ficar muito esperto no que eles estão fazendo. E também ter noção da gravidade das coisas que eles fizeram aqui no país. Valeu, atenção, galera.